Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora em lugares desertos. De toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos agora nesse tempo comum. Durante a semana, o evangelho que nos é proposto ler é o Evangelho de São Marcos, capítulo 1 hoje, até o versículo do 40 até o 45. Agora Jesus se depara com um leproso que vem ao encontro dele pedindo a ele que Jesus o curasse. Que no Evangelho vai dizer que Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Vocês vejam que a iniciativa foi do leproso. O leproso foi ao encontro de nosso Senhor. Indo ao encontro de nosso Senhor, ele ali, num ato de humildade e de reconhecimento de que Jesus poderia fazer aquilo, ele se ajoelha. E na humildade ele pede: se queres, tens o poder de curar-me. Ele sabia que Jesus tinha o poder de curá-lo, mas ele usa desse meio, desse reconhecimento. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. A condição ele coloca. E ali Jesus teve compaixão dele e o curou. A lepra é a doença do corpo. Mas a nossa maior preocupação, meus irmãos, como eu sempre digo para você, nos preocupemos com a lepra da alma. Essa deve ser a nossa maior preocupação. E a lepra da alma é o pecado, são os nossos pecados. Os pecados contra os 10 mandamentos. Esses são os piores, as piores lepras da nossa alma e que nós não podemos permitir que ela nos domine, que ela faça parte da nossa vida. Porque Satanás, ele vai querer inocular, colocar em nós esses pecados, porque justamente são esses pecados que nos impedirão de entrar no céu. Se o pecado do corpo, que era a lepra, impediu o leproso de entrar no convívio da sociedade, do convívio com os seus parentes, a lepra da alma, que é o pecado, nos impedirá de entrar no céu. Meus irmãos, nós temos uma vida eterna a ganhar. Isso aqui eu deixo bem claro, como eu sempre falo para vocês, uma vida eterna com Deus. Vida eterna todos nós teremos, todos nós iremos
para a eternidade. Mas, ou a eternidade com Deus, ou a eternidade com o diabo. Ou a eternidade do céu, ou a eternidade no inferno. Espero que você já tenha tomado consciência disso, porque eu estou sempre trazendo isso, porque a água mole em pedra dura tanto bate até que fura. Você tem tomado consciência de que você terá que conquistar a vida eterna? Eu também. Estou falando você porque eu estou me dirigindo a você, mas não estou me excluindo. Eu também tenho que conquistar essa vida eterna com Deus. Eu não posso permitir que o pecado entre na minha vida. E você também não pode permitir que o pecado mortal entre na tua vida. Porque o pecado mortal é o impedimento certo para se entrar no céu. É importante notar a primeira leitura, a carta aos Hebreus, capítulo 3, do versículo 7 até o 14. Aqui há um alerta de Deus para conosco. Que alerta é esse? O alerta é o seguinte: aquele povo que estava no Egito e foi liberto por Moisés, a recomendação que Deus tinha dado para eles era que eles precisariam sair do Egito e ir para o deserto, para oferecer um culto a Deus, o verdadeiro culto, a verdadeira adoração, o verdadeiro sacrifício eles precisavam oferecer no deserto e não ali com o faraó, com aqueles monte de deuses que o faraó tinha. E Moisés foi encarregado de falar para o faraó os libertar. Bem, aqui não vou entrar nos detalhes, sabemos que o faraó por várias vezes não quis permitir a saída e por fim ele teve que deixar quando o primogênito dele morreu. E o povo foi, depois o faraó endureceu o coração e quis matá-los, e estava ali Moisés indo para o deserto e de repente se depara com o mar Vermelho, e com as montanhas e não tinha como passar. E Deus mandou que Moisés levasse o cajado, o mar se abriu, o povo passou e tal. E aí o povo ficou no deserto durante 40 anos, mas ali aconteceu um fato. Diante de tantas maravilhas que Deus havia feito na vida daquele povo, era para eles ter mais confiança em Deus. Mas no deserto eles começaram a ter sede, começaram a ter fome, e aí começaram a murmurar e tal, e muita murmuração, e eles endureceram o coração ao ponto de dizer que lá no Egito eles comiam as cebolas e os alhos e ali eles estavam passando por toda aquela dificuldade. E aí, meus irmãos, Deus faz essa recomendação. Carta aos Hebreus, capítulo 3, versículo 7. Escutai o que declara o Espírito Santo. Hoje, não é amanhã e nem depois de amanhã, é hoje, agora. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como aconteceu na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram pondo-me à prova. Embora visse as minhas obras, está vendo? Embora visse as minhas obras durante 40 anos. Por isso não me irritei com essa geração e afirmei: sempre se enganam no coração e desconhece os meus caminhos. Assim jurei em minha ira, não entrarão no meu repouso.
Não entrar no meu repouso aqui significa não entrar no céu. Você está entendendo? Aqueles que endurecem o coração e continua no pecado e não quer sair do pecado, ao morrer não entrará no céu. É o que Deus está falando aqui, né? Onde o autor da carta aos Hebreus está relembrando. Então, hoje não endureçais os vossos corações, ao ponto de se perpetuar no pecado enquanto Deus está chamando a libertação a sair do pecado. Voltemos ao leproso. O leproso foi ao encontro de Jesus e disse: se queres, pode me curar, pode me purificar dessa situação. Se nós não vamos ao encontro do Senhor pedindo: Senhor, me tira desse pecado, e a pessoa quer perpetuar no pecado, ela não vai entrar no céu, meus irmãos. Não nos enganemos. Como existem pregações por parte de irmãos meu no sacerdócio, e aqui não estou dizendo que eu sou melhor do que ele, não. Eu só estou questionando uma verdade que nós temos visto aí nos YouTubers da vida, nas mídias, sacerdotes que vão para o púlpito dizendo que todo mundo vai entrar no céu, porque o Senhor já nos libertou dos pecados na cruz, e realmente Ele nos libertou, mas é preciso ter uma resposta nossa. Ninguém vai entrar no céu na vida de pecado. Ah, como seria bom se fosse assim, do jeito que esses determinados sacerdotes aí vêm dizendo. Ah, se fosse assim, não importa, agora já fomos libertos, pode pecar à vontade, porque Jesus já nos libertou do pecado, pode continuar pecando, porque no fundo todo mundo vai entrar no céu, e essas pessoas ficam julgando o outro, dizendo que quem peca não entra no céu, mas é verdade, quem peca não entra no céu. Hoje não endureçais os vossos corações, como o povo no deserto. E aqui está a afirmação na carta aos Hebreus: assim jurei em minha ira, não entrarão no meu repouso, não entrarão no céu, se não mudar de vida. Qual é o seu pecado? Você precisa se questionar, como eu também. Meus irmãos, é uma luta constante. Eu quero dizer para vocês, é uma luta constante, uma luta minha constante pela santidade. Não é fácil. É interessante que lá no começo da minha vida espiritual eu pensava até que era fácil. Hoje eu vejo que não é fácil. Viver a santidade não é fácil. Quantas vezes eu endureço o meu coração diante de determinadas situações, diante de determinados pecados, diante de situações que eu poderia fugir, eu acabo não fugindo, colocando cada dia mais em perigo a minha salvação. Estou falando isso para vocês. Nós não podemos brincar, porque nós não sabemos o dia e nem a hora. Graças a Deus, estou na graça. Mas não está sendo fácil estar na graça. E provavelmente você pode estar dizendo a mesma coisa. Mas não vamos ficar justificando os nossos pecados. Ah, eu pequei por causa disso, eu pequei. Não, você pecou. Paz e Augusto, você pecou. Não justifica, vai lá ao encontro do Senhor e faz como esse leproso. Me cura, me liberta, Senhor. Me dá força. Me ajuda. Mas não justificar. Hoje as pessoas estão criando essa mania. Vão no confessionário e ficam lá justificando os pecados. Não, pecado não é para justificar, é pequei, ponto final. Fiz e ponto. Caí nesse pecado e ponto. Caí no primeiro mandamento e pronto, caí no segundo, aí vai dizer o que é que fez ali e ponto final, me perdoa.
Mas não vamos endurecer. E tem aqueles que estão endurecendo o coração, acreditando que vão entrar no céu sem pedir perdão, sem receber a absolvição. Estão achando que vão entrar. Não entra no céu sem absolvição, meus irmãos. O católico não entra. Eu estou falando católico porque o catolicismo é a religião certa. E aqueles que estão fora que venham. Então, nós católicos que já estamos numa caminhada, não podemos mais brincar, não. Andemos, porque a morte, ela é certa. Esse dia mesmo um sacerdote aqui da comunidade estava falando que ele estava vindo na estrada, de repente tinha uma pessoa que acenou para ele parou o carro e disse, olha, chama aí a polícia, porque eu vou ligar para o SAMU, para a ambulância, para vir aqui buscar, porque tem um homem ali num carro, porque no caminhão, porque o caminhão acabou caindo e está lá embaixo. O sacerdote ficou assim intrigado, saiu, foi lá na direção para ver, tinha um homem lá no caminhão, no meio ali dos escombros, como que respirando com dificuldade. O padre não tinha o que fazer, realmente, a não ser ir em busca da polícia, e deu uma absolvição àquele homem, e pegou o carro e foi tentando ligar, mas não conseguia, até que ligou. E aí a polícia foi, chegou a ambulância, mas não chegou a tempo, e infelizmente o homem morreu. Então aquele homem sabia que ele iria morrer naquele dia, que o caminhão ia capotar. Vocês estão entendendo como nós vamos colocando em risco a nossa vida e nós não podemos colocar? E, gente, muitas pessoas com o coração endurecido. Homens aí que não são casados na igreja, a esposa lutando para que ele case e ele não quer casar, não. E a mulher vai vivendo naquela situação de pecado, ou o inverso, o homem quer casar, a esposa não quer. Está dizendo, tá bom demais assim? Tá bom demais numa vida de pecado? Tendo relação sexual, formando família, sem um sacramento, não entra no céu. E eu tenho dito, olha, não vai entrar no céu. Se não mudar de vida, se não casar, não vai entrar no céu. Então se separa. Ficar nessa vida de pecado, então separa de cama. Se ele não quiser, se tem jeito, separa. Mas viver no pecado não dá. Pessoas arriscando a vida, 15 anos juntos, 20 anos juntos, e estão aí achando que um dia o Senhor não vai chamar. Hoje, se ouvides a voz do Senhor, e a voz do Senhor é essa, vai casar. Não, eu casei no civil. Casamento no civil não tem validade diante de Deus. O que tem validade diante de Deus é o sacramento recebido no religioso. Não brinca com a salvação. Vá em busca. Dá o passo como aquele homem deu, o leproso deu. Ele foi curado do pecado do corpo. Até quando você vai ficar com esse pecado na sua alma? E você não se purifica através da confissão? Senhor, se queres, pode curar. O salmo de hoje, que é o Salmo 94, o refrão diz: Oxalá ouvisses hoje a sua voz, não fecheis os vossos corações. Não fechei. Não feche o seu coração. Abra o seu coração. Seja humilde. Reconheça
não perpetue mais este pecado. Vida santa. Lutemos, eu repito, meus irmãos, estou numa luta constante, diariamente, e pedindo a Deus a graça, porque não está sendo fácil. A luta é uma luta constante, a tentação é constante, mas eu não vou arredar o pé, eu tenho que lutar, vou lutar, porque eu preciso conquistar o céu. Porque hoje Deus está dizendo que se não mudar de vida, não teremos. Se nós não mudarmos de vida, não entraremos no repouso, não entraremos no céu. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima. Oxalá ouvisses hoje a sua voz, não fecheis os vossos corações.